Senhoras e senhores, está no ar mais um Talk Hugo Podcast, mas antes de mostrar o nosso convidado de hoje, eu quero falar aqui falar da Esporte da Sorte ou Ressacaps? O que é que tu quer? Bora, Esporte da Sorte primeiro. Esportes da Sorte, a única casa de apostas do Brasil que paga um pulo de até R$1 milhão. Você sabe que é R$1 milhão na sua conta? Você ainda tem aí, ó, a semifinal e ainda tem a final da Copa do Mundo para você apostar e ganhar muito dinheiro. Tá apostando em quem? Na Croácia, na Argentina? Sei lá o que é que vai dar. Então vai lá, apostes agora. Vamos lá, Esportes da Sorte, a Nike de Pernambuco. Eu quero falar também da Ressacaps, tá aqui essa cápsula maravilhosa. Pré-festas e pós-festas. Tô aqui do lado do doutor, ele vai recriminar sobre isso. Mas eu tô falando isso aqui, é um pré-treino também, para você que malha. Você tem um pré-treino maravilhoso. Sabe por quê? Porque tem a famosa taurina. Tem 100 miligramas de taurina aqui para você malhar. Aí, se você beber muito no final de semana, aí você pode tomar o Ressacaps. Vem nessa... Isso aqui parece uma camisinha, né, Breno? Aqui, mas não é, não. Aqui tem são 2 comprimidos do Ressacaps. Tá aqui, ó. Você toma Ressacaps antes e depois da sua festa, tá? Acompanha lá, Ressacaps. Tem alguma coisa contra pré-treino? Não, né? Não. Mas... aqueles energéticos, doutor Breno. Breno, a gente vai chamar de Breno Souza ou Breno Neto? Como é que é? Breno Neto. Cardiologista, 38, é muito novo, caraca. Todo lado do doutor Breno, cardiologista. Sempre morou em Olinda, ô Breno? Você é de Olinda ou você nasceu em Recife? Não, gente, eu... Nasci em Recife, né, mas sempre morei minha vida toda no Janga. No Janga Paulista. Filho prodígio do Janga, né? Do Janga pro mundo, eu brinco. Certo. Mas como é que pintou essa tua coisa da medicina? Isso vem já de quê? De pai, de avô? Como é que pintou isso na tua vida? Eu tenho uma grande influência do meu pai. Meu pai era cardiologista, né? Também Breno, também era bem conhecido aqui na cidade. E aí, assim, desde pequeno eu sempre via, né, o movimento, a atividade dele, acompanhava muito ele em casos de urgência, final de semana, quando dava, né, para eu ir, porque às vezes era madrugada, então... Sei. Então aquilo eu fui ao longo da minha vida vivendo essa atmosfera, né, médica com ele, e isso de um jeito ou outro influenciou bastante na minha decisão. Sei. De ter feito medicina, né, e hoje em dia não me arrependo de nada, foi uma decisão muito assertiva e eu sou muito feliz e realizado naquilo que eu faço e dou graças a Deus de ter tido meu pai como meu grande incentivador e mestre na minha profissão. Ô Breno, eu te mostrei ainda agora há pouco, olha, vamos entrar na parte assim, eu te mostrei naquela hora sobre a Covid-19. Aí eu mostrei para você, olha, essa é uma coisa muito polêmica, mas eu queria a gente conversar sobre isso aqui. Deixa eu mostrar aqui. Tá em galeria, tá aqui. Você lembra? Tá aqui. Vamos lá. Anvisa alerta sobre risco de miocardite e pericardite pós-vacinação. É um assunto polêmico. Isso é. Como eu havia falado para ti aqui fora do ar, as vacinas do Covid existem diversos mecanismos, né? Mas basicamente elas são feitas de vírus. Tem vírus morto, tem o RNA do vírus, enfim, isso aqui não cabe a gente discutir aqui. Mas todas as vacinas que são de vírus, elas podem levar a uma infecção do próprio vírus, mas geralmente de formas leves. Sei. E aí, qualquer doença viral pode cursar também com episódios de miocardite ou perimiocardite, que no caso é um infarto, tentando falar de um jeito mais simples para que todos entendam, é uma inflamação do músculo do coração causado por esse vírus que acaba levando a um ataque das nossas células imunes, né, no nosso miocárdio, que é a célula matriz do nosso coração, é a célula que faz o coração impulsionar. Então, você pode ter esse ataque pelo nosso próprio sistema imune em decorrência do vírus da Covid. Então, as vacinas, por serem feitas de vírus ou partículas virais, podem levar também a esse fenômeno. Sim, mas aí eu te pergunto, Breno,
Tu achas que aumentou o número de atendimento depois dessa Covid? Isso aqui é um alerta da Anvisa. Eu estou dizendo, no teu dia a dia, tu achou que aumentou um pouquinho mais a procura? A gente teve, de 2020 para cá, a gente teve um aumento muito grande nos pacientes jovens com essa patologia, com a miocardite. A gente, ao certo, não sabe ainda, isso aí a ciência daqui a algum tempo vai mostrar para a gente, se isso, assim, se está ou não relacionado à vacina, se é só pela doença, pós-Covid, pós a doença, que tem tido muitas síndromes pós-Covid, que a gente tem visto também, e em pacientes jovens, saudáveis. Então, a gente tem visto bastante, realmente, casos, né, de tanto pós-Covid, pós a doença, mas também pós-vacina também. A gente só não sabe ainda essa relação causal aí, se realmente está confirmado ou não. A gente teve um caso agora recente do marido da candidata, da governadora eleita, Raquel Lira. Isso. Um cara jovem, com 47 a 48 anos, com infarto fulminante. Aí eu sempre ouvi dizer o seguinte, Breno, o risco maior de morte em pessoas jovens com infarto do que pessoas idosas. Tem a ver ou isso é mito? Não, verdade. Caraca. A gente tem visto cada dia mais pessoas mais jovens sendo acometidas pelas doenças cardio e cerebrovasculares, que ainda é, no mundo e no Brasil, a principal causa de óbito, tá bom? São as doenças que mais matam, os infartos, os AVCs. E a gente, assim, de tempo em tempo, a gente tem algumas personalidades ou pessoas públicas que são acometidas e trazem novamente à tona esse assunto, né? Então, isso serve de alerta, né? Para as pessoas jovens. A pessoa acha, 40 anos eu não tenho... Tô jovem, né? Vou exagerar. Vou exagerar. No energético, na birita, no cigarro. As doenças cérebro e cardiovasculares estão muito relacionadas aos hábitos de vida da gente. Então, assim, falta de atividade física, colesterol alto, o peso acima, né? A obesidade, o tabagismo, o estresse... E além da herança genética, né? Porque às vezes a pessoa já herda esse fator de risco familiar, né? Já herda do pai, da mãe, dos avós. E só um adendo aí que meu pai morreu com 57 anos, cara. Então, isso é um fator de risco. Se foi de infarto, isso ele é um teve fator um infarto, mas ele tinha um problema de circulação, né? Ele tinha uma trombogeite obliterante. Já ouviu falar disso? É uma doença... É uma doença vascular, né? Também. Isso, bem rara, que cursa com trombose. Eu falei nesse caso aqui, porque você tá vendo esse jovem aqui, chamado André. Quantos anos tem, né? 48. Esse rapaz, nada mais, nada menos, eles têm quantos stents? Tem 2 stents. Que foi botada pelo pai dele. Tu tem 2 stents, velho? 2 stents, né, Braninho? E tem que fazer 2 pontos safena, né? É um Robocop? Calma. Vamos tentar... Explica aí, ele é meu cardiologista. Caraca, velho. Então, André é um paciente que é jovem, né? E ex-fumante, viu? Tem uma herança familiar, ex-tabagista. André, assim, com a sua permissão, tá bom? Mas isso é bom. Não tá sendo antiético, mas sabe o que é bom, cara? Porque serve de alerta, cara. Isso então, aqui é pra gente alertar as pessoas também. André, ele teve um episódio de dor torácica, né, André? Um episódio de forte intensidade. Foi aí quando ele procurou papai, e aí papai encaminhou ele na época lá pro Procap, e aí foi detectado esse infarto, tá bom? André teve um infarto com supra, que é um infarto mais grave, tá bom? Esse infarto, a gente tem 2 tipos de infarto, um infarto com supra e um infarto sem supra. O infarto com supra, quando a gente detecta pelo exame de eletro, o paciente tem que ser levado imediatamente para o cateterismo, que é aquele exame que vê o grau de obstruções das nossas artérias coronárias, que são os vasos que nutrem o coração. Pode ser feito pela virilha, como o Hugo demonstrou, mas pode ser feito pelo braço. E hoje em dia a gente tem feito bastante pelo braço, porque isso reduz o número de complicações.
Então, o André teve, né, um quadro de dor torácica, foi levado para o atendimento médico, foi realizado o elétrico e foi detectado esse tipo de infarto. Imediatamente ele foi ao cateterismo e foi detectado essas obstruções. Prontamente ele foi tratado a lesão ocupada, que se eu não me engano foi a descendente anterior, que é um vaso importante que a gente tem no nosso coração. E no segundo momento, né, André, foi tratado uma segunda lesão que era grave também, né? Que eu não lembro ao certo qual era. E André atualmente já tem o quê? Dois anos, André? Foi no início da pandemia, né? Pronto. E aí André vem seguindo o acompanhamento regular, ele tem seguido a risca aí. Parou de fumar. O que a gente tem orientado, né? A atividade física, parou de fumar, né? Tem procurado ter hábitos saudáveis. Rapaz, tu tá se consultando agora aqui? É uma consulta aqui no podcast. Ele tá se consultando agora. É porque Vai pro consultório do cara, velho. Porra, velho. Ficou naquele passo de fazer a cirurgia e não fazer, né? É porque... Tá no ar ou não? Tá no ar, pô. Ele quer se... Então, André ainda tem outras lesões a serem tratadas, mas André estava assintomático. Tá bom? Assintomático. Esse que é o perigo, meu irmão. Com o tratamento clínico. Então, a gente deixou André bem medicado, né? E com as metas glicídicas, que é a meta de glicose, as metas lipídicas, que são as metas de colesterol no alvo, né? Bem controladas e com mudança de estilo de vida. Ele tem feito a atividade física, tem se alimentado melhor, tem tentado controlar o estresse, né, André? Mas o boleto aí chega, né, pai? O boleto ele tá chega... seguindo bem, tá seguindo bem, sem dor. É porque é na hora do boleto. Quando chega o boleto... Ô, Breno, é mais fácil ter o problema de infarto na alegria ou na tristeza? André, emoção. Hugo, veja só. Eu acho que os dois extremos são arriscados, tá bom? A depressão, ela tá muito relacionada com estresse, com liberação de radicais livres. Esses radicais livres são moléculas inflamatórias, inflamatórias que acabam relacionadas com esse processo inflamatório dessas placas que a gente tem nos vasos do coração, do cérebro, das pernas, seja lá onde for. Então, existe uma certa ligação da depressão, tá bom? Com esses eventos cardio e cerebrovasculares. Sei. Já os períodos de emoção, eles estão relacionados à reação de luta e fuga que a gente fala. Quando a gente passa por um estresse grande, uma forte emoção, o nosso corpo, ele sinaliza o nosso cérebro sinaliza para os nossos órgãos que algo está errado. E aí os nossos órgãos se adaptam para isso, que é o que? Aumenta a frequência cardíaca, você fica com a respiração ofegante, você fica com a pressão aumenta, os nossos vasos contraem. Então, uma série de coisas. O pelo você fica arrepiado, né? Sei. Então, uma série de reações no nosso corpo frente ao estresse ou a fortes emoções que também podem contribuir para eventos como infarto. Todo mundo já ouviu alguém, eita, fulano recebeu a notícia de uma morte de um parente e aí passou mal, ou teve uma forte notícia, uma traição, uma decepção, e aí passou mal em seguida. O negócio tá mais sério aí, negócio de traição. Agora, ô Breno, eu moro só, beleza? Beleza. Tô sozinho, né, não tem ninguém me quer, aquela parada toda. É que eu sou muito chato, lógico, eu ronco muito. Cara, se eu tiver um princípio de infarto, morando sozinho, o que eu faço, cara? É difícil, Hugo. Idealmente, veja falaram já, e só te cortando, em tossir. Tosse muito. É mito? Não, é mito. Veja só. Idealmente, se você estiver só e ainda tiver condições de procurar ajuda, chama um vizinho ou liga para o SAMU, peça ajuda, primeiramente, tá bom? Essa é a grande dica, tá bom? Não se automedique,
Não tente fazer, sei lá, às vezes a gente tem uma campanha da Sociedade Brasileira Cardiologia? de Cardiologia que mulheres também infartam. Por quê? Porque a mulher, quando ela sente a dor no peito, ela demora a pedir ajuda. Então, assim, ela às vezes está preocupada com o almoço dos filhos, do marido, aí já está sentindo alguma coisa e demora a procurar ajuda. E quando chega, às vezes já chega muito grave. Então, a gente tem e estatisticamente, morre-se mais homem que mulher de infarto. Mas a mulher, quando é acometida, ela tende a ter casos mais graves. Tá bom? Cara, morre mais homem do que mulher, cara? Isso. Talvez porque a mulher se cuida mais, Hugo. A mulher se cuida mais, vai mais ao médico. A gente vive numa sociedade que às vezes o homem não gosta de ir no médico. Sei. Né? Então, ela se cuida mais, a mulher. E qual é, então, o exame, por exemplo, que eu tenho que fazer? É anual, semestral, para saber como é que tá o meu coração? Eu faço o quê? É ergométrico? Como é que é? Eletro? Qual é o primeiro passo? Veja só, Hugo, isso não existe uma receita de bolo, tá bom? Idealmente, a partir dos 40 anos, você deve se consultar a um cardiologista. Antes disso, se você tiver algum fator de risco familiar ou algum fator de risco, como eu já falei, tabagismo, obesidade, colesterol, aí você procura antes o profissional cardiologista. De um modo geral, toda consulta com o cardiologista é feito o eletrocardiograma, que é um exame bem básico, que já dá para detectar várias alterações no nosso coração e é rápido, é barato e é muito útil. É um exame muito útil. A partir daí, o médico vai fazer uma avaliação clínica, vai ver os fatores de risco e pode solicitar um ecocardiograma, o teste ergométrico, a cintilografia e uma série de outros exames. Nesse ergométrico, o ergométrico, só para a gente contextualizar aqui, é o da esteira. É o famoso teste da esteira. Da esteira, que, pô, bicho, eu já fiz esse teste. Mas, deixa eu ver, a minha pressão, no pico da pressão, ficou em 14 por 9,5. Normalmente, no exercício, a nossa pressão sobe, Hugo. Mas a sistólica ou diastólica, não tem essa? Qual é a distólica? Ambas vão subir. Aí a gente tem alguns parâmetros de valores, no caso, e de acordo com a sua idade, para saber se está alta ou baixa. Mas a minha pergunta é a seguinte, no pico lá, vamos lá, tô lá, no 7, no 8, pá. O cardiologista começa a dizer, opa, peraí, a partir de que momento? Quando a pressão aumenta muito, qual o batimento cardíaco, qual é que ele diz, opa, vamos parar aqui. Veja só, esse exame quem faz é um médico cardiologista, que vai estar lá ao lado do paciente, e ele vai avaliar uma série de fatores, como a frequência, a pressão propriamente dita, o estado funcional, se o paciente está muito ofegante ou não, tá bom? E alguns outros parâmetros, como VO2, como a capacidade funcional através de METs, que é um parâmetro que a gente vê a capacidade funcional. Então, é uma série de fatores que o médico avalia, e sem contar que existem diversos protocolos, né, para várias ocasiões e para vários tipos de paciente. A gente não vai pegar qualquer método e fazer em todo mundo, fazer no idoso e numa pessoa jovem. Existem vários protocolos do teste, que aí com dificuldades variadas, né? E aí o médico avalia lá na hora, escolhe, e aí também, para parar, ele vai avaliar pressão, frequência, sintomas, se teve dor no peito ou não, a respiração, se está com falta de ar ou não. Então, uma série de fatores. Outra coisa que eu nunca mais ouvi falar, Breno, foi o tal do marca-passo. Ainda existe marca-passo? Existe. Quando se usa é muito útil. É mesmo, cara? Cara, nunca mais ouvi dizer, eu tenho um marca-passo. Eu já ouvi falar em stent, no caso do André, mas marca-passo. Quem que coloca o marca-passo? Veja só, o marca-passo, ele é usado para quando os batimentos cardíacos estão mais fracos, estão mais lentos. Então, geralmente, a principal causa disso é a idade, tá bom? A idade
que a gente Tudo chama é de idade, doença do nó sinusal. Pô, Então, tudo os é- idosos, eles são mais acometidos, Tudo é tá bom? idade. Por conta desse envelhecimento Hum. do sistema elétrico do coração. Hum. Ele com um certo tempo, isso também não tem receita de bolo. Você pode me perguntar com qual idade? A gente não sabe, isso varia de pessoa para pessoa, tá bom? Eu sempre falo para os pacientes, eu dou o exemplo de uma casa. Imagina uma casa com 80 anos. Você vai precisar fazer uma troca de encanamento, uma troca de fiação, alguma coisa. Então, a mesma coisa é o nosso corpo. Bebe uma aguinha, bebe uma aguinha. Bebe uma Tô aguinha. falando demais. Fala de... Não, mas é bom, é que é pra falar mesmo, pô, assim. Então, pronto. Hoje em dia, a principal causa, como eu disse, geralmente são idosos pela doença do nó sinusal. Uma outra causa muito importante dessa lentificação dos batimentos cardíacos são as síndromes isquêmicas, como o infarto, as anginas, que também, a depender de qual vaso ela acometa, pode se cursar com bradicardia, que são os batimentos mais baixos, e com a indicação de precisar do marca-passo. Cara, quando é que o cardiologista chega pro paciente e diz assim, ó, a partir de hoje você vai ter que tomar remédio da pressão? Qual é a pressão que tu diz assim, ó, tá alta, a partir de hoje você vai... É um hipertenso. Qual é a medida? De um modo geral, a gente fala acima de 14/9, de 13/9, tá bom? Só? Acima de... maior ou igual que 13/9, tá bom? Mas lembrando que essa avaliação é individualizada, de acordo com seus fatores de risco. Então, assim, é aquilo que eu tô falando desde o início, não tem receita de bolo. O ideal é que você passe por uma avaliação de um médico de sua confiança, de preferência ou um clínico ou um cardiologista, que a gente tem as classificações e de acordo com a sua idade e os perfis de riscos, diabetes, colesterol, obesidade, a gente vai lhe classificar ou não como hipertenso, tá bom? Mas qual é 13/9 eu já posso ser hipertenso? Isso. Porra, tu me preocupou agora. Fala, velho. E tem que também lembrar também que não é só a pressão alta que pode também afetar o coração, né? Você pode ter um aneurisma. Além da preocupação que você tem que ir no cardiologista, você tem que se preocupar também com a sua cabeça. Nós tivemos um caso, eu acho que todo mundo conhece aqui no estúdio, de uma... Considero uma das maiores apresentadoras de televisão, que é a minha amicíssima, que eu tenho muita saudade, que é a Graça Araújo, né? Isso. Ela na esteira, ela teve um aneurisma. Que rompeu, né? Rompeu, passou com acho que 5, 6 dias no hospital e veio a falecer. Mas ela não sentia nada. Veja só, Hugo, isso é uma grande dificuldade no caso das doenças aneurismáticas. A gente, de um modo geral, elas não cursam com sintomas, tá bom? Às vezes pode dar uma cefaleia, que é a famosa dor de cabeça. Às vezes pode dar uma convulsão, uma crise convulsiva, mas, de um modo geral, elas não cursam com sintomas. Cara. Até você ter um pico hipertensivo. Às vezes, o paciente nem é hipertenso, mas no caso dela, Graça era uma pessoa esportista, eu sempre via Graça correndo. Maratona. Às vezes ela nem era hipertensa, mas num pico do esforço, num esforço máximo, às vezes a pressão eleva muito e pode acontecer uma fatalidade Esse rompimento. um rompimento desse de um aneurisma. Então, por isso que é importante você sempre estar com seu check-up em dia aí, seja com seu clínico, com seu cardiologista. Fala. Ele gosta. Ele é hipocondríaco. Ele é hipocondríaco. Ele é hipocondríaco. Sim. Eu tenho uma pergunta para fazer. Mas quer consulta que depois, viu, pai? Fala aí, papai. Veja bem. Alguns pacientes que têm pressão que são hipertensas, às vezes detecta que você está com a pressão alta. Como? Eu, no caso, tenho. Pronto, às vezes eu saí de casa, eu tomei meu remédio, eu tive um estresse na rua. Qual o remédio que tu toma? Qual o remédio que eu tomo, assim, que eu tive uma pressão alta, eu tive um estresse, que minha pressão... O que é que eu faço? Assim, Veja só. Corre pro médico. Ou então chama o SAMU. Ou vá pra UPA. Veja só. Esse valor da pressão, quando a gente, sei lá, passou por algum estresse,
você fez atividade física, a pressão tá alta, a gente não leva tanto em consideração, tá bom? Porque a nossa pressão, ela sofre uma influência muito grande do nosso estado emocional, do nosso estado físico, se você dormiu direito, se você fumou, se você tomou café preto, se você tomou um pré-treino, se você tomou um energético, se você usou algum tipo de droga. Então, assim, aquela pressão de consultório isolada, uma única vez, ou às vezes você está passando mal, vê aqui a pressão, a gente não leva ela em consideração para dar o diagnóstico de hipertensão, tá bom? Idealmente, se você estiver sentindo algo, vê que a pressão está alta, como o Hugo disse, o ideal é procurar um atendimento médico de urgência para passar por uma avaliação e nunca se automedicar. Pois é. Porque às vezes você pode achar que está fazendo bem, às vezes até faz, você pode tomar um remédio certo, mas você pode tomar um remédio errado. Tá bom? Pois é, e nunca chega no médico e diga assim, tire a minha pressão, que senão você morre, né? Morre, isso né? aí. Não diga tira a minha pressão, pelo amor... Fira, né? A fira. Meça a minha pressão. Você trabalha onde, cara? Você trabalha na emergência? Como é que é o teu dia a dia, cara, de um cardiologista? Hugo, esse ano, agora em dezembro, dia 18 de dezembro, eu faço 13 anos de formado já. Como garoto. Então, apesar da carinha aqui de mais jovem, mas eu já tenho 13 anos de formado, tá bom? Tenho 3 residências, fiz residência em clínica médica, em cardiologia e a última que foi com meu pai, tive o prazer de meu pai ser meu professor, que foi de cardiologia intervencionista ou hemodinâmica. Então, após isso, eu dei plantão em muitas emergências. Hoje em dia eu não trabalho mais com emergência, tá bom? Emergência clínica, tá bom? Hoje em dia eu trabalho apenas em serviços privados, trabalho nos hospitais Esperança Recife, Olinda, São Marcos e o Santa Joana. E trabalho apenas com sobreaviso de hemodinâmica. Então, se a pessoa infarta, isso naquele dia, se for meu dia, eu sou acionado para ir fazer o cateterismo, angioplastia, seja lá o que for o diagnóstico. Ela fala uma tranquilidade, né? Fazer um cateterismo, fazer uma angioplastia, uma naturalidade que o cara fala. Foi, a gente faz com muita tranquilidade, graças a Deus. Deus, né, nos presenteou com esse dom. Eu acho que ser médico não é só ser bom tecnicamente. Eu acho que você tem que gostar muito daquilo que você faz, que é uma profissão muito extenuante, lhe leva ao limite às vezes. Então, se você não gostar e não nasceu para aquilo, acho saia melhor fora. repensar. Saia fora. Foi o que eu fiz, saí de televisão. Breno, cara, cirurgia bariátrica. Lógico, não é a tua especialidade, mas eu só queria de ouvir como médico. Eu conheço um amigo meu que pesava 157 quilos, Nelson, tinha diabetes, pressão alta. Hoje ele pesa 89 quilos. Vê? Cara, não existe mais nem a diabetes, nem mais a pressão alta. Obesidade é o grande problema da humanidade hoje? E eu acho que junto com as doenças mentais, eu acho que é o nosso grande desafio desse século, Hugo. A obesidade. A obesidade, ela está relacionada com hipertensão, com diabetes, com colesterol alto. E aí, combinando com as doenças cardio e cerebrovasculares. Então, as pessoas hoje em dia, o corre-corre da vida é tão grande que a gente não tem tempo, às vezes, para cozinhar, por exemplo. Então, a gente recorre aos fast foods, recorre aos enlatados, aos embutidos, né, aos sucos prontos, bebidas prontas, e isso tudo tem um excesso de sódio e açúcar muito grande. Pô, eu ia tomar uma Coca-Cola agora, nem vou, velho. Eu ia tomar... A cirurgia bariátrica, ela entra nesse contexto. Às vezes a pessoa não consegue perder peso, ou às vezes fica naquele efeito sanfona. Sei. E aí a bariátrica entra nisso, né? Às vezes a gente tem resultados excelentes. O caso do Nelson, do seu colega aí, o Nelson, ele já não é mais diabético, já não é hipertenso. Nada, cara. A gente consegue retirar essas drogas, às vezes, esses remédios. O que ele não retirou até hoje foi excesso de pele. que aí é muita pele para ele tirar. Aí tem que chamar o plástico para fazer as cirurgias reparadoras aí, pós-bariátrico. Tá, vamos lá, pra gente morrer aqui o nosso papo. Qual é o sintoma do infarto? Vamos lá.
Principalmente dor torácica. Dor no peito. Peraí, vamos lá aqui. Vamos fazer. É aqui ou é aqui? No meio aqui, essa dor aqui. Veja só. Vamos lá. Vamos. De um modo geral, o principal Aqui? sintoma é a dor no hemitórax esquerdo, tá bom? Próximo ao mamilo. Vai, bota aí. Aqui, ó, próximo ao mamilo e pode irradiar pro ombro, pro braço esquerdo, pra face interna do braço esquerdo, pra mandíbula também e às vezes pro dorso. Esse é o principal sintoma, mas mulheres, idosos e diabéticos podem ter as manifestações atípicas. Nem sempre vai ter dor no peito. Às vezes pode ter uma dor de estômago. Todo mundo já teve alguém. Eita, fulano estava com uma dor de estômago, achou que era azia quando veio um infarto. Isso é muito comum, tá bom? E às vezes idoso também. Idoso às vezes não consegue manifestar com clareza aquilo que ele está sentindo. Então às vezes é uma falta de ar, é uma dor na mandíbula, é uma dor nas costas. Sei. Então, às vezes você pode estar uma infartando. náusea, vômito também pode acontecer. Você pode estar infartando mesmo tendo uma pressão normal. Pode? Pode. Minha pressão está 12/8, eu posso infartar. Pode, inclusive, estar com a pressão baixa, Hugo. Tem alguns infartos, Doideira quanto mais isso. grave for o infarto, ele vai cursar com pressão baixa, tá bom? Sei. Caraca. Isso é um fator de mau prognóstico, de gravidade. Você cursar com infarto com pressão baixa. Ô, Breno, o Brasil foi desclassificado, só para nós aqui. Chegou muita gente lá, pá. Não, inclusive, eu estava de sobreaviso, tá bom? Eu estava de sobreaviso, fiquei com medo disso. Eu disse, rapaz, vai chover e acho um infarto. E graças a Deus não teve, pelo menos nos hospitais que eu estava. Não teve ninguém. Não teve. Porra, a Croácia me lascou, caralho. Não teve nada disso? Não teve. E no avião, cara, tu já estava no avião que já teve algum... Já foi chamado em avião para socorrer algum passageiro? Eu já fiz alguns atendimentos em avião, mas graças a Deus não foi nada grave. Sei. Geralmente era uma crise hipertensiva, ou uma tontura, alguma coisa, uma falta... Às vezes a paciente não se alimenta, idoso, fica muito tempo sem se alimentar, pode cursar com hipoglicemia. Agora tem um amigo meu que teve uma história muito, assim, né? É uma história, eu ia falar legal, mas não é porque houve um falecimento de uma pessoa, então a gente não vai brincar com isso. Ele estava no avião indo de lua de mel com a esposa para Paris, tinha casado, e aí quando estavam sobrevoando mais ou menos por Salvador, anunciaram, né, se tivesse algum médico para comparecer à cabine do avião, a cabine. Caraca. E aí quando eles chegaram lá, um dos pilotos tinha tido uma parada cardíaca, um mal súbito, e esse paciente, eles reanimaram, fizeram algumas manobras lá de ressuscitação, e esse paciente foi a óbito. Tiveram que fazer um pouso de emergência em Salvador. Ainda bem que tinha o copiloto no caso, né? Como era um voo intercontinental, geralmente eles trabalham com duas equipes, né? Com 2 pilotos, 2 copilotos. Caraca. E aí o piloto foi a óbito, infelizmente. Eu já estava no avião uma época, que eu ia para Belém, lá na minha terra, aí começaram a aeromoça, a comissária, disse, por favor, se vê algum médico, etc e tal, que... Aí no meu lado tinha um médico. Aí o cara fez assim, puta. Aí a mulher dele, vai, rapaz, vai. Aí tem que mostrar como é? O CRM, né? Pronto. Né? A carteirinha. Pronto, mas graças a Deus não foi um infarto, foi um problema. Acaba que todos esses atendimentos a gente tem que preencher uma fichinha lá que no próprio avião vai ter. Você coloca seus dados médicos, como CRM, nome, tudo. E se for o caso, se você precisar de algum atendimento médico no pouso, você já solicita, eles já solicitam, e quando o avião pousa, já tem uma equipe médica aguardando, né, com ambulância, se for o caso necessário. Nós tivemos um caso do narrador Luciano do Vale, que estava no avião da TAM, na época, não era da Latam, teve um infarto fulminante dentro do avião. O nosso Luciano do Vale. Ele ainda foi socorrido, mas já chegou no hospital em parada cardíaca, foi reanimado ainda, mas infelizmente não teve sucesso. O que eu acho, só para finalizar, que o papo aqui tá tão bom, o que eu tô achando legal, todas as academias que eu vou, agora eles
tal do desfibrador. É isso? Desfibrilador. Desfibrilador é o nome? É o DEA, desfibrilador externo automático, Hugo. Cara, mas se não souber usar isso, também não vale de porra nenhuma. Não, veja só, isso foi feito para leigos usarem. Como é que é, rapaz? Para leigos, para pessoas não médicas, não da área, não médicas não da área da saúde. Eu quebro a porra daquele vidro lá, pá! Eu pego o desfibrador, como é que é? Ele bota, não sei, não entendi. Veja só, para você ver como saúde pública, assim, em alguns países é levada a sério. Nos Estados Unidos, crianças, a partir dos 5, 6 anos, elas são treinadas na escola a fazer primeiros socorros e, inclusive, usar esse tipo de equipamento, que é chamado DEA. Então, é o seguinte, ele trata-se de um desfibrilador, ele é um cardioversor, tá bom? Ele vermelho. Acho que todo mundo já viu em filmes aqueles desfibriladores, alguém dando um choque num paciente. Pronto, aquele é o clássico, são grandes, a gente tem nas emergências, nas UTIs, nos hospitais. São grandes, ficam em carrinhos. Isso. Né? Esses não, esses são pequenos, são do tamanho, por exemplo, desse rádio aqui, por exemplo, desse rádio vermelhinho, aqui, pequenininho. E aí ele é bem simples, ele é muito intuitivo o uso dele. Ele vai dando os passos, quando você aperta o botão em ligar, ele vai dando os passos do que você deve fazer. Então ele fala, se o paciente estiver molhado, pegue uma toalha e seque. Conecte o cabo das pás no equipamento. Conecte as pás no tórax do paciente. Peraí, Breno, como é que é fácil, velho? Onde é que tá escrito tudo isso, cara? Não, ele vai falando em áudio. Ele vai falando em áudio pra você. Cara, tu acha que na hora do sufoco o cara ficar ouvindo, pega a toalha? Idealmente, Hugo, em locais que tem muita circulação de pessoas, o ideal é que tenha-se funcionários, no caso, treinados para usá-lo. Não é melhor a massagem? Não, a massagem será sempre realizada, tá bom? A massagem, quando você tem um mal súbito, uma parada cardíaca, seja qual for o caso, você vai sempre realizar a massagem. O desfibrilador externo automático, ele só é usado em alguns ritmos de parada cardíaca que são necessários de choque. São algumas arritmias que o coração entrou, que não sai, só sai com choque. E aí, esse choque lhe traz para a vida novamente. Espero que a gente nunca tome esse choque, né? Vamos torcer. Na internet tem aí vários vídeos tem um jogador de basquete, tem jogador de futebol que já precisou. Na internet tem médico pra tudo, meu velho. Tem médico pra tudo aqui, meu. Até pra dizer, olha, não se aperreie, você num infarto, você começa a tossir, foi o que eu falei. Não se aperreie, fique tranquilo, chame logo um médico. A gente tem que ter muito cuidado, Hugo. Aí a internet é um campo sem lei. Pois é. Né? Então, qualquer pessoa pode anunciar o que ela quiser ali. Agora, se é verdade ou não, a gente não sabe, né? Por isso que eu te trouxe aqui. Você tem que ter um canal aí bom, seguro, né? Para passar informações corretas para as pessoas. Cara, eu tô lembrando aqui, eu já finalizei 3 vezes aqui esse podcast. O pessoal que estava vindo, assim, o pai dele, que era o Dr. Breno, né? Um grande cardiologista, nos deixou pela Covid também, não foi? COVID. Tem 2 anos já? 2 anos e 2 meses. 2 anos e 2 meses. O pai dele era um amicíssimo meu, um cara... Pô, caramba, adorava. E eu quero dedicar esse programa ao teu pai, o doutor Breno, né, esse podcast, que é um grande cardiologista, e que está aí, o filho seguindo os caminhos do pai. Chega mais... É assim, né? Obrigado. Assim, doutor Breno... Souza Filho. Ele falou que era neto. Não é neto, né? Neto sou eu. O neto sou eu. É uma confusão, porque meu avô era o principal, foi o primeiro, né? Aí meu pai era o filho. E eu era o neto. Aí, ou seja... Breno Souza Filho, neto, é? Não, filho era o meu pai. Tá vendo que já houve confusão aqui, né? Meu pai era o filho e eu sou o neto. E tu sabe como era o nome do pai do Fábio Júnior? Não. Fábio, pô. Você era Fábio Júnior, pô. Breno, valeu. Breno, aqui foi um cardiologista maravilhoso. Obrigado, o papo foi bom demais. Valeu.